Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de estudos sobre as questões que envolvem esse sentimento que muitas vezes é tão conflituoso na nossa vida, esse sentimento que chamamos de amor. Vamos, a partir de agora, nos aprofundar um pouquinho mais nas questões dos sentimentos, das vibrações, de como interagimos com essa energia, com essa força. E eu desejo a vocês uma ótima aula, bons estudos, que as informações possam ser bem absorvidas e que façam aí, já comecem, a fazer uma diferença na vida de vocês, no que se refere à compreensão do momento aí em que cada um está passando. Sejam muito bem-vindos. Então hoje, nessa segunda aula, nós vamos começar a falar sobre a liberação dos bloqueios. Nós vimos então na aula passada, nós aprendemos sobre o nosso campo eletromagnético, sobre como as nossas energias, os nossos sentimentos, os pensamentos emanam para o universo, uma força, uma vibração, e como que o universo nos devolve aquilo na mesma frequência. Então isso explica muito os ciclos viciosos que muitas vezes nós acabamos atraindo para a nossa vida. Isso explica também o porquê que muitas vezes fazemos planos que acabam aí não sendo concretizados, Então acredito que tenha sido uma aula de introdução mesmo, para a gente começar a entrar um pouco mais aí nos nossos sentimentos, focados então na liberação dos bloqueios, das crenças limitantes. Nós vimos ontem que muitas vezes, quem trabalha é o nosso inconsciente. Muitas vezes nós estamos aí deixando o nosso inconsciente levar as nossas vidas e estamos perdendo o controle dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E esse é um dos principais motivos pelos conflitos da nossa vida. Então hoje vamos entrar um pouco mais nessa questão das vibrações, vamos entender um pouco mais dessa questão das crenças, Vamos nos aprofundar nesses assuntos, tá ok? Bom, pessoal, ontem nós vimos que a questão das crenças que nós vamos colocando dentro de nós, devido a algumas situações difíceis que nós passamos nas nossas vidas, ficam lá gravadas no nosso inconsciente. Eu gostaria de explicar melhor essa questão, falar um pouquinho de uma questão neurológica agora, tá? Para a gente poder explicar, Porque isso não tem a ver só com sentimento, isso tem a ver com o nosso corpo. Como o nosso corpo trabalha nessa questão das defesas e das sabotagens, tá? Acredito que alguns de vocês já ouviram falar nessa palavra, Sabotagem. Quando se sabota alguma coisa. E muitas vezes nós mesmos acabamos nos sabotando. E existe uma outra coisa também chamada instinto de defesa. Então são coisas muito parecidas, podemos até dizer que são exatamente a mesma coisa, porque o processo que o corpo faz nessas duas questões é muito parecido, tá? Então vamos entender de uma forma mais científica como que o nosso corpo reage nos momentos em que estamos passando por alguma dor ou num momento de trauma, tá? Então, sabotagem ou instinto de defesa, este fenômeno acontece quando consciente ou inconscientemente deixamos nos influenciar pelos nossos medos, bloqueios e crenças, criando assim muitas dificuldades em todos os campos da nossa vida. Foi o que nós vimos ontem sobre as crenças limitantes. Mas como que ocorre, então, se é inconsciente, quando é consciente, o que é consciência, Consciência é tudo aquilo que nós temos noção, tá? A consciência é tudo que a gente sabe e tudo que a gente compreende, tudo aquilo que passa na nossa mente que nós conseguimos compreender, tá? O inconsciente nós não temos acesso, vamos dizer assim, É uma força, uma energia que trabalha no nosso corpo físico e energético e que interage com o universo através das vibrações, mas nós não temos total controle sobre o inconsciente.
e 90%, mais de 90%, na verdade, do nosso cérebro trabalha no inconsciente. Então, essa é uma informação muito importante, pessoal. Isso quer dizer que muito das nossas vivências, muito das nossas vidas está escondido no inconsciente. O que nós temos noção hoje, o que está no consciente, é 10%, tá? De uma jornada, né? 10% dessa existência somada aí com as outras vidas que nós tivemos. Então, nós temos acesso hoje a muito pouco conteúdo, né? Nós nos conhecemos muito pouco. Essa é a verdade, tá? Porque o inconsciente ainda toma muita parte aí dos processos que acontecem na nossa vida, tá? Mas como que acontece então esse processo neurológico quando nós passamos por um momento difícil? Eu vou voltar ao meu exemplo que eu dei ontem, né, para vocês, daquele relacionamento conflituoso, aquele relacionamento primeiro que eu tive quando eu tinha 22 anos de idade, com aquele homem, né, que mentiu, enfim, que depois eu descobri que ele tinha uma família. Neste momento da descoberta, neste momento da dor, mas pode ser, eu vou dar esse exemplo, mas pode ser qualquer problema que aconteça, tá? Quando acontece algo na nossa vida, ou até mesmo uma perda de pessoas queridas, né? Quando morre pessoas muito próximas de nós. Então, essa sabotagem ou esse instinto de defesa, o corpo produz, mais precisamente o nosso cérebro, quando nós passamos por uma situação de estresse profundo, de dor profunda, então ele reage dessa forma que eu vou explicar para vocês. Então isso pode estar ligado a uma decepção amorosa que foi muito dolorida, a uma perda, né, de alguém, a uma perda financeira. Então assim, está ligado a todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá, no momento em que nós sentimos aquela dor profunda, aquela decepção, aquela perda, aquele medo, o cérebro, ele começa a trabalhar no instinto de defesa. Porque esse sentimento de dor, de medo, de abandono, de desespero, enfim, todos esses sentimentos ruins que nós sentimos quando nós estamos passando por um momento difícil, é muito prejudicial para o nosso corpo, físico e emocional. As nossas emoções, elas liberam hormônios no nosso corpo, tá? Então, quando nós estamos felizes, quando nós estamos passando por um momento de plena alegria, quando acontece algo que nos deixa muito feliz, o nosso cérebro reconhece esse sentimento de felicidade e libera hormônios positivos para o nosso corpo, certo? Agora, quando é o inverso, quando nós passamos por algum momento, alguma situação que nos remete a sentimentos negativos, como a dor, a traição, o medo, o desespero, a raiva, o ódio, enfim, sentimentos negativos, também o nosso cérebro libera hormônio para o nosso corpo, hormônios, né? Só que são hormônios nocivos, fazem mal para o nosso organismo. Praticamente podemos dizer que esses hormônios que são liberados quando nós temos esses sentimentos ruins são venenos que acabam prejudicando e muito o nosso corpo, tanto físico como energético. E como isso é muito ruim para o corpo, o nosso cérebro, que é uma máquina perfeita, não quer que ele não foi programado para que a gente se prejudique, tá? O nosso corpo inteiro é a máquina perfeita. Não existe no mundo hoje uma máquina criada pelo homem que seja tão perfeita quanto o corpo humano no seu funcionamento, na sua fisiologia, tá? Então o cérebro, ele é perfeito nisso, ele não quer que nós passamos aí por situações difíceis ou tão traumatizadoras novamente, para que o nosso corpo não fique debilitado. Então quando acontece essa dor profunda e nós mandamos para dentro do nosso corpo todos aqueles sentimentos negativos e o nosso cérebro libera aqueles hormônios todos que são muito ruins para o nosso corpo, ele
é como se o cérebro dissesse assim: bom, agora você não vai mais passar por isso. Eu não vou permitir que você passe por isso nunca mais. Esse é um mecanismo automático do nosso cérebro, tá? E tá ligado às nossas emoções. Quando nós não conseguimos lidar com as situações difíceis da nossa vida e colocamos para dentro de nós os sentimentos negativos, o nosso cérebro age a nosso favor. Ele não está trabalhando contra nós, ele está trabalhando a nosso favor, porque ele não quer que nós nos não quer nos ver prejudicados novamente por causa desses sentimentos nocivos, tá? Então o cérebro bloqueia, ele começa a trabalhar no instinto de defesa, tá? Então, além das crenças que eu coloquei dentro de mim, que nós falamos ontem, ainda eu tenho o cérebro que não vai deixar, né, que eu sofra ou que eu passe por aquilo novamente. Daí como é que ele trabalha? Digamos, vamos voltar para o meu exemplo. Digamos que eu então tive um relacionamento e me decepcionei muito, sofri bastante e decidi que naquele momento eu não sofreria mais por amor, e eu decidi também que os relacionamentos são ruins, que os homens traem, que não dá para confiar nos homens, enfim. Esses foram todos os sentimentos que eu coloquei dentro de mim naquele meu momento de dor, como eu comentei ontem para vocês. Então, o cérebro vai sempre esperar um gatilho mental para liberar o meu instinto de defesa, tá? E o meu gatilho mental é quando aqueles sentimentos começam a vir à tona. Então eu terminei aquele relacionamento, levou um tempo para eu me reerguer, a vida seguiu e eu conheci uma outra pessoa. Só que tem um momento do relacionamento, como eu não curei aqueles meus sentimentos de medo, de traição que eu tive naquele relacionamento conflituoso, o próximo relacionamento que vier para mim vai ser um relacionamento que num momento ou outro também vai dar errado. Já está predestinado a dar errado. Isso a gente tem que ter ideia, tá? Porque eu vou me sabotar. Na verdade, eu já estava me sabotando quando eu não curei o sentimento de que o amor dói, de que o amor faz sofrer, de que os homens traem. Então eu comecei um novo relacionamento com medo de ser traída novamente, né? Esse é um exemplo. Então, a partir do momento em que eu tenho esse medo, o meu relacionamento ele já está fardado a dar errado. Em algum momento ou outro vai acabar e essa pessoa vai confirmar aquela minha crença. Se eu acredito que todos os homens traem e que relacionamento faz sofrer, é isso que eu estou mandando para o universo. Então, inevitavelmente, em algum momento, esse relacionamento ou aquela pessoa vai comprovar a minha tese, tá? E aí, quando as coisas começarem a ficar um pouquinho complicadas, eu vou começar a lembrar daquele relacionamento ruim que eu tive, o meu inconsciente vai começar a liberar aquele medo que eu tinha, e aí num momento ou outro vai disparar um gatilho mental para o meu cérebro. O gatilho mental é um sinal de alerta para o cérebro, tá? Porque lembre que quando eu senti a primeira dor, foi muito ruim e prejudicial para o meu corpo, que o cérebro ativou o instinto de defesa e disse que não ia permitir que eu passasse por aquilo novamente, né? Já que eu não sou capaz, já que eu não fui capaz naquele momento de lidar melhor com os meus sentimentos, o meu cérebro, a máquina do meu corpo, tipo o centro de comando do nosso corpo, que é o cérebro, entrou em ação para me ajudar, tá? Então aquele relacionamento começa a ficar um pouquinho difícil. E quando me vier aquela pulguinha atrás da orelha, a primeira desconfiança que aparecer, pronto, ali já se manifestou tudo novamente. Foi o gatilho mental que o meu cérebro precisava para começar a botar em prática o instinto de defesa, e aí eu começo a me sabotar. Aí eu começo a acreditar que aquela pessoa que está comigo vai me trair, ou que já está me traindo, e eu começo a acreditar que tudo que eu passei no relacionamento anterior vai acontecer novamente. E se eu estou acreditando nisso, eu estou mandando para o universo. Isso quer dizer que vai acontecer, tá? Gente, parece complicado, mas na verdade não é.
É muito simples. É muito simples. O nosso corpo é perfeito, é uma máquina perfeita. Então percebam o como as nossas emoções mal resolvidas, os nossos sentimentos mal trabalhados dentro de nós são destrutivos. Destroem as nossas células e a nossa saúde e destroem a nossa vida e as nossas experiências. Então eu vejo muitas pessoas culpando os outros, né? Nessa questão do relacionamento, como nós estamos aqui falando de amor especificamente, aí quando as pessoas estão nesses ciclos viciosos, de estar sempre atraindo para a vida dela as mesmas situações com pessoas diferentes, nós acabamos culpando as outras pessoas por nos fazerem sofrer. Mas é necessário que a gente compreenda de que a culpa não é do outro, porque afinal de contas, se eu sei que aquela pessoa veio até mim por causa da minha vibração, como que eu posso colocar a culpa no outro? Como que eu posso dizer que a pessoa me enganou se eu, no início do relacionamento, eu já inconscientemente era isso que eu queria? Inconscientemente era isso que eu queria, porque eu estava vibrando nisso, porque eu não curei as minhas emoções dos relacionamentos passados, porque eu tenho crença limitante de que o amor não é bom, de que pra gente ter um amor é preciso sofrer, de que amor e sofrimento é a mesma coisa. Isso é crença limitante. Como que eu posso culpar o outro se eu não confio nos relacionamentos? Como que eu vou culpar o outro se eu não tenho autoestima? Né? Como é que eu vou culpar o outro se eu acho que as pessoas só se aproximam de mim com segundas intenções? Porque se é isso que eu penso, se é isso que eu sinto, é o que eu mando para o universo e é exatamente o que o universo vai me devolver. Então a gente tem que começar, quando a gente fala em cura de relacionamentos e cura de amor, cura desse sentimento chamado amor que traz tantos conflitos para nós, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que já começar a fazer duas coisas de imediato, que nós já aprendemos até aqui, tá? Primeiro, se autoanalisar. Como você está sentindo o amor? Como você está se relacionando com esse sentimento? Como que você está se relacionando com as pessoas? O amor está relacionado aos casais amorosos, né? O amor romântico que a gente diz, mas também está ligado à família e ao trabalho e aos amigos. Então, assim, como que eu estou me relacionando na minha vida? Comecem a analisar isso. Tá tudo muito ruim, tá tudo muito complicado, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Uma hora eu brigo com meu namorado, com meu marido, depois eu brigo com a minha filha, com meu esposo, com um colega do trabalho, eu tô mal financeiramente. Então percebam como está a vida de vocês neste momento. Porque se as coisas não estão boas, vocês podem ter certeza que vocês não estão sabendo lidar com os sentimentos. Tem coisas aí dentro de vocês que precisa ser curada, que precisa ser trazido para a luz da consciência, para que seja enxergado, curado e transmutado, tá? E além então de se observar, é necessário já desde agora começar a tirar a culpa do outro. Eu vejo muitas pessoas nos meus atendimentos, eu vejo nos grupos que eu participo, falando o seguinte: porque eu quero fazer um trabalho para que o fulano sofra. Eu quero que aquela pessoa que me magoou sofra. Ou de repente uma pessoa me deixou estar com outra e eu quero separar aquele casal. Não por amor, porque eu não amo aquela pessoa, lógico, né? Mas porque ela me fez sofrer. E aí nós passamos então a querer dar para o outro ou causar no outro o mesmo sofrimento que aquela pessoa nos causou. E aí nós nos afundamos muito mais nessas questões das crenças e dos nossos bloqueios, tá? Porque se o outro não tem culpa, como que eu vou querer botar a culpa nele? A outra pessoa, gente, não tem culpa. É como se quando nós estamos nesses processos de sabotagem e instinto de defesa, quando nós estamos no processo de deixar o nosso inconsciente comandar a nossa vida, tá?
o universo é como se começasse a mandar como se tudo que estivesse acontecendo na nossa vida fosse um grande teatro. Como se as pessoas que viessem até nós fossem fantoches, bonecos utilizados pelo universo para nos mostrar que aquilo que nós acreditamos é verdade. Porque lembrem, né? Quando eu peço algo para o universo, quando eu vibro, quando eu peço mesmo que inconscientemente alguma coisa, ele me manda exatamente aquilo. O universo só diz sim para nós. Então ele vai dizer sim quando eu estou feliz, e quando eu vibro no amor, ele vai dizer sim, então vai mandar só coisas boas para minha vida. E ele vai dizer sim quando eu estou triste, infeliz e vibro no medo, na insegurança, na traição, na raiva e no ódio. E ele vai mandar para minha vida mais dessas coisas. Então, por favor, não se iludam em relação a isso. É muito difícil explicar para uma pessoa quando ela está numa consulta ou quando ela pede, né, uma dessas coisas. É muito difícil explicar. Geralmente eu não costumo entrar nesse assunto porque não tem abertura. Aquela pessoa está tão focada na dor dela e está tão interessada em achar um culpado e punir o culpado que não tem espaço na mente dela para nenhuma informação. Então, muitas vezes eu não consigo ajudar as pessoas quando elas vêm fazer uma consulta comigo de tarô, de baralho cigano, porque simplesmente elas não querem, né? Quando chega nesse extremo, tá? Elas não querem se autoconhecer, porque é muito mais fácil partir para esse outro lado, gente. É muito mais fácil partir para a vingança, para o ódio, deixar-se se contaminar com essas outras sentimentos que são tão prejudiciais quanto o medo de ser traído, né? É muito mais fácil se voltar para o outro e apontar o dedo para o outro do que se olhar no espelho. Esse processo todo de cura, ele não é fácil. Eu vou dizer para vocês que ele não é fácil. Eu passei por todo esse processo. Tudo que eu tô falando aqui para vocês aconteceu comigo. Exatamente tudo. E todas as práticas que nós faremos aqui também na Maratona do Amor, nos 21 dias lá de desbloqueio, foram todas as técnicas que eu apliquei na minha vida. Então eu posso garantir para vocês que esse processo de cura não é fácil. É muito doloroso se olhar no espelho. É muito doloroso ver o que nós fizemos com a nossa vida os anos todos que se passaram. Mas a gente vai aprendendo, né? Nós estamos aqui para aprender e nunca é tarde para se aprender. Que a partir do momento que nós entendemos o que está acontecendo com a gente, que nós conseguimos buscar o fio da meada, né? O começo de tudo, fica muito mais fácil. E aí esse sofrimento ele vai acabando. Então eu sugiro a vocês que reflitam sobre isso. Reflitam sobre a vida de vocês. Tentem se olhar no espelho neste momento. Tentem ficar de frente para o espelho e apontar o dedo para vocês. Porque não existe ninguém que tenha mais controle ou responsabilidade sobre a sua vida do que você. A responsabilidade sobre a nossa felicidade, o nosso sofrimento não está na mão do outro. Quando a gente pensa isso, nós estamos pensando de uma forma errada. Nós temos que começar a pensar certo sobre a nossa vida. E essa questão da sabotagem, do instinto de defesa que o nosso próprio corpo faz, é algo que a gente realmente precisa aprender, tá? Isso é neurológico, isso é fisiológico. O corpo funciona assim, de todos nós. Ele só para esse instinto de defesa e da sabotagem quando nós curamos as nossas crenças, quando nós curamos os nossos sentimentos. O cérebro só para de intervir com o instinto de defesa quando ele percebe que eu consigo lidar com as minhas emoções de forma positiva. Quando eu paro de colocar no meu corpo pensamentos negativos e hormônios negativos, tá? Imaginem uma árvore de Natal toda cheia de luzinhas coloridas, né, acesas. Para cada sentimento ruim que nós colocamos, ou que nós pensamos e sentimos, uma lâmpada daquelas é apagada, tá? E apagada, e é como se aquela célula, é como se uma lâmpada fosse uma célula do nosso corpo que fosse saudável, tá? Imagine aquela lâmpada das luzinhas da árvore de Natal sendo as nossas células saudáveis. E cada vez
que eu coloco dentro de mim um sentimento negativo, sofrimento, cada vez que eu fico vibrando no sofrimento, no medo, no ódio, na vingança e outros sentimentos aí negativos, eu apago uma daquela luzinha, ou apago várias delas, dependendo do tamanho desse sofrimento, né? De como aquilo mexe com a minha vida. E pior, além de apagar aquela luz, eu ainda transformo aquela célula saudável numa célula ruim. E aí vem os problemas de saúde, como, por exemplo, o câncer, né? Hoje é sabido até pela medicina de que o câncer é uma doença da alma. Os problemas de coração, os problemas gastrointestinais, as doenças autoimunes, que são aquelas que não têm cura, né? Que hoje tem um número muito grande de pessoas sofrendo dessas doenças por aí. E até mesmo as doenças crônicas, como a hipertensão, né? A pressão alta, enfim, tá? São todas doenças emocionais. Claro que o corpo saudável, né? Também ajuda, mas quando nós não temos uma rotina muito saudável de alimentação e de exercícios e ainda intoxicamos o nosso corpo com pensamentos ruins, tudo ajuda para que a gente fique mal, tá? Então, reflitam sobre isso, reflitam sobre essa questão que é muito importante e vamos então seguir com a nossa aula no próximo vídeo, tá bom?